uma confusão, o Loki, né? Tendo tempo, multiverso, Kang no meio das coisas, Sylvie. Então a gente vai entender tintim por tintim pra você ver as coisas que aconteceram nesses 7 episódios de Loki. A gente vê, né, desde o inicinho dele entrando na AVT, conhecendo as tecnologias, até ele realmente conhecer a Sylvie, ver, ficar do lado dela e tudo mais. Então a gente vai ver. Então já chega juntinho, já deixa seu like, se inscreve no canal. Por que a gente refresca a memória? A gente conta fofoca, curiosidade e de tudo um pouquinho. Não tem como, né, galera? Temos que refrescar a memória porque dia 6 de outubro aí já tá pertinho, temos segunda temporada de Loki. Então já tô aqui pra gente poder já maratonar e depois vir aqui nesse canalzinho mesmo falar o que você achou da segunda temporada. Mas é isso, gente, bora lá, bora refrescar a memória. E vocês vão comigo assim, lembro disso, lembro daquilo, qualquer coisa, se eu realmente esquecer, vocês falam aí no comentário, fechou? Então bora lá, pega essa caneca bem, com suco bem geladinho e vamos conversar. Então vamos começar do início, desde quando o Loki é roubado ali da linha do tempo dele, que ele acaba acontecendo um nexo na linha temporal dele. E é isso que a AVT, que é a principal, né, nesse mundo do Loki, pega ele pra ele entrar em julgamento pra ser podado porque ele bagunçou essa linha temporal. E ali a gente já começa a descobrir as tecnologias da AVT, conhece a senhora até minutos, e a gente vai vendo as coisas de como é diferente e tudo mais. E a gente sabe que quem construiu a AVT são 3 guardiões que tem uma escultura lá deles dentro da AVT. E aí o Loki entrando em julgamento e tudo mais, e entra um personagem que vira um dos personagens mais importantes, que é o Sr. Mobius, né? E fala assim, tem uma propostinha, Mobius, pra você. Tem um cara pior que você nessa jogada, que é um outro Loki, numa outra linha temporal, que tá caçando a gente aqui da AVT, e a gente precisa de ajuda, né? Loki pensa que nem Loki, então se você me ajudar, talvez eu consiga te livrar do podamento, da morte da AVT. O que você acha? E aí, tentando convencer ele nisso, ele mostra toda a linha temporal dele, até ele morrendo em Guerra Infinita pelo Titã, né? E ele tenta fugir, ele fica meio louco, tipo, cara, eu vou morrer, o que eu tô fazendo aqui? E aí ele vê Joias do Infinito usado como trem de papel, né? Em cima do papel, assim. Aí ele fica tipo, caraca, não vale nada disso daqui. E sim, lá não vale nada, lá não tem poder nenhum, porque só quem controla a AVT que tem poder. Então aí ele fala, talvez ajudar o cara não seja tão ruim, né? E ele topa ajudar o Mobius, e aí eles tentam entrar meio que na cabeça desse Loki, porque é muito difícil achar ele, porque eles não podem entrar antes desse Loki criar um nexo, senão eles vão criar uma linha do tempo. Então tem toda uma coisa por trás, e mais agentes da AVT estão sumindo, então eles têm que ser rápido. Até que o Loki vê uma falha na AVT, que são os lugares apocalípticos, porque ele já tem um futuro pré-determinado, que é acabar com tudo. E é lá que eles acham o Loki doidão, que no caso é a Sylvie. E aí ela já mostra alguns poderes dela, assim, que é encostar e poder ler a mente das pessoas. E aí a gente já começa a ver alguns planos dela, a gente começa a ver que ela não pode ser até mesmo não tão má assim quanto o Mobius falou. E aí o Loki também percebe que talvez ela não seja tão ruim, e a Sylvie faz uma proposta pra ele entrar nesse conjunto e matar os guardiões que fizeram a AVT. Isso é o objetivo da Sylvie desde o início. E aí eles entram nisso juntinhos e vão pra AVT pra acabar com todo mundo. Mas só que a AVT não é tão desprotegida assim. E aí a gente conhece uma outra personagem muito importante, que é a Ravonna, a juíza, né? A Bambambam, antes dos Guardiões, na AVT, que faz de um inferno a vida da Sylvie e do Loki. E aí eles não têm pra onde fugir, muita gente, blá 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 blá. E eles vão pra outro evento apocalíptico, mas só que eles estão sem um trocinho, que vão pra outro mundo. E nesse evento apocalíptico eles falam,
ferrou. Acabou, vamos sem o aqui mesmo, né? Já é pré-determinado que tudo vai acabar mesmo, não tem como a gente fugir. Só que aí eles veem um trem para pessoas especiais para poder fugir do planeta e eles conseguem entrar lá infiltrado com os poderes deles. E eles têm umas conversas bem sinceras, cada um falando do lado deles da história. E a Sylvie conta que desde que ela era criança, desde quando a Ravonna pegou ela pequenininha lá, e levou ela para julgamento, onde que ela roubou um dos aparelhos e conseguiu fugir do julgamento, ela tem como objetivo acabar com a AVT. E aí, no meio dessa conversa profunda, eles são jogados para fora do trem. Mesmo sabendo que o destino ali é a morte, os dois partem a pé até o meteoros, que destruiria até mesmo a nave de fuga que estava no local. Em Lamentes, vemos um breve romance nascer ali entre Locke e Sylvie, jogados para fora do trem. Então, tanto que a gente descobre que o Locke nessa série, ele é bissexual, tanto nessa conversa que eles tiveram no trem mesmo. Mas aí, beleza, eles têm um romancezinho e o que que acontece? O que que acontece? Um efeito Nex. E aí a VT vê e vão lá e pegam eles e meio que tiram eles da morte, então foi algo bom para eles. Dessa conversa, eu esqueci de falar com vocês que a Sylvie conta que, né, roubando alguns agentes da AVT, lendo a memória deles e tudo mais, a Sylvie conta que esses agentes da AVT são pessoas normais, que tiveram vidas normais, que a variante, né, é uma variante de algum universo aí que pegou e falou assim, meu filho, vem cá pra AVT que vai ser melhor você me ajudar aqui do que viver uma vida. E aí ela conta isso pro Locke e isso é importantíssimo, vocês vão ver, porque a Agente 15 vai ajudar bastante deles, é um outro personagem que vai fazer muito interligação nessa temporada. Não acho que ela vai aparecer nessa segunda temporada, e eu não acho que a Ravonna também vai aparecer nessa segunda temporada, mas o Mobius, a Sylvie e o Locke, obviamente, estão confirmadíssimos. Aí, gente, que começa a bagaça toda. O que que acontece? Locke e Sylvie voltam pra AVT, né? Lembram da Agente 15 que eu falei. O que acontece? O Locke é preso dentro de um ciclo vicioso, que ele fica revendo e tal. Aí o Mobius vai lá bater um papo com ele e o Locke tenta convencer ele, contando isso que eu acabei de falar. A questão de que, cara, você era um cara normal e eles te pegaram. E o Mobius fica desconfiado, mas não acredita muito não. Aí o que que ele faz? Ele vai lá na sala da juíza, conversa com ele, dá uma de migué e tal, e rouba o tabletinho de troca de portais da Ravonna e descobre que uma dessas agentes que a Sylvie já tinha roubado e tinha voltado, tinha ficado meio louca e tinha descoberto que ela era uma pessoa normal, porque voltou nas memórias dela. E o que que essa Ravonna fez? Matou essa agente e o Mobius descobriu com esse aparelho em mim. Então o Mobius já está do lado do Locke e da Sylvie. Mas só que o Locke e a Sylvie estão sendo condenados para os 3 guardiões agora. E aí, no meio da pancada toda, você fala, ai, acabou, Sylvie e Locke vão perder para os 3 guardiões e tal. Só que essa agente 15 que eu falei com vocês, liberta eles e eles vão lá e pam. Aí tem a luta, né, com todo mundo lá e tal, com os agentes. E no final a Sylvie vai lá e pega um guardião e tum! Aí só cai a cabecinha assim do guardião. E a gente lembra que não tem guardião nenhum. É para os 3 guardiões, máquinas controladas. E aí a Sylvie ficou boladaça e tal. Só que a Ravonna aparece e poda o Locke. Lembrando que o Mobius já tava podado, porque quando ele foi tentar ajudar a Sylvie e o Locke não conseguiu, ele foi podado antes. Foi mal, galera, esqueci. Mas aí temos Mobius e Locke podados. Só que a Sylvie é fortuna, né? A Sylvie foi lá e conseguiu pegar a Ravonna. Gente, eu tô até cansada porque tô empolgada, porque essa parte é muito boa, é a minha parte favorita. E aí a Sylvie vai lá, luta.
Aí o que que a Ravonna conta? Tipo, você não vai me matar, querida. O que acontece é que a gente vai pra um vazio, que é o final da linha do tempo. Você não morre. Então ela sabe que o Loki e o Mobius não estão mortos. O que acontece é que a gente vai, ok? E aí a Ravonna começa a enrolar ela e tudo mais. E a Sylvie acaba sendo encrencada com vários outros agentes que a Ravonna enrolou. E aí o que que ela faz? Ela se poda. Isso mesmo, aí temos os 3 no vazio. Mas só que o que acontece? O Mobius já tá lá um tempinho maior. O Loki conhece outros 1000 Lokis lá, no caso são 4 Lokis que ficam do lado dele. Eles vão para um bunker tentar descobrir como sair de lá, porque temos o Etios, que eu diria que é o cão guarda do vazio. E aí eles estão nesse bunker tentando descobrir e tal. Aí aparece mais um bando de Loki tentando pegar eles de porrada mesmo. Aí a gente tem o Loki clássico, que ele é muito bom em ilusão, faz uma ilusão lá e eles conseguem fugir. A Sylvie entra numa encrenca quando chega naquele vazio. A Sylvie, ela cai, tipo assim, em cima do cachorro, assim, sabe? Aí ela tem que sair correndo e tal. Mas só que nesse sair correndo, ela descobre que ela consegue encostar nesse Etios. Se vocês não lembram, ela consegue mexer, controlar a memória das pessoas e tudo mais. Então ela, interessante. E o Mobius salva ela de carro. E aí a gente vê esse desfecho já dos 3 se juntando pra poder fugir de lá. Só que vocês lembram que o Mobius roubou o tabletzinho da juíza. Então, o Mobius consegue fazer um portal e voltar pra VNT. E consegue voltar pra AVT. Aí fica lá o Loki e a Sylvie, porque eles acham que tem algo depois desse Etios que pode ser o cara que controla tudo. E aí eles bolam um plano lá, fazem um plano todo, tem uma luta bem interessante também. Só que eles não estão conseguindo muito bem. E aí esse Loki clássico novamente ajuda com uma ilusão e fica criando uma enorme ilusão de Asgard, chamando a atenção da criatura e ganhando tempo para que Sylvie e Loki juntos a encantassem. Após passarem pela que dão de cara com nada menos, nada mais do que um castelo com a Senhora Minutos dentro. Aí, gente, a gente já tá no último episódio. Se você não lembrou, aqueles conhecem? Aquele que permanece o controlador. Na verdade, a Senhora Minutos tenta ali jogar uma barganhazinha na Sylvie e no Loki, falando que o Loki, se ele aceitar ficar do nosso lado aqui, fica aqui, a gente faz você vencer o Thanos, o Vingadores, né? Mas só que eles não caem nessa. E a Sylvie e o Loki discordam e acabam conhecendo aquele que permanece, que agora a gente já sabe que é o Kang, que vai ser esse ciclo desse Vingadores, né? O nosso Kangzinho, que já apareceu enquanto Mania. E aí ele explica toda a bagunça que é esse multiverso, gente, sério. Eu amo Vingadores, eu amo Marvel, mas às vezes eu fico tão confusa com esse trem de multiverso, de versão e tal, sabe? Eu acho meio chatinho assim. Mas aí que o Kang explica tudo pra eles, né? Pros dois dentro da sala. O porquê que ele teve que fazer essa questão de uma linha do tempo só. Porque várias personalidades, uma querendo mandar em cima da outra, seres humanos, né? Um universo colossal. Um universo batendo com o outro, não tava muito dando certo. E ele só queria ordem no bagulho. E ele foi lá e conseguiu colocar ordem em tudo. E ele tá lá desde sempre com a AVT, com esse objetivo de trazer ordem. E nisso, ele dá 2 opções para o Loki e para a Sylvie. Ou vocês assumem meu lugar, porque eu estou cansado disso daqui. É um trabalho cansativo ficar aqui, de verdade. Ou vocês me matam e lidam com as consequências. E o que o Loki fala? O Loki fala, não, isso é muito maior do que eu. Eu não vou mexer com isso, mas nem ferrando. Eu não sabia que era isso tudo, não sabia que era essa confusão toda. Já a Sylvie fica cega pra isso, né? Ela quer matar o cara
cara que fez a vida dela um inferno. E aí temos a briga entre o Loki e a Sylvie ali no meio de tudo, né? A Sylvie acha que o Loki quer trair ela e tudo mais. Só que o Loki fala assim, não, eu nunca faria isso, meu benzinho. E eles acabam se beijando. Sim, eles se beijam. Aí só que a Sylvie fala assim, não, eu ainda quero acabar com ele. Abre um portal, joga o Loki pra AVT e mata o Kang. E imediatamente a gente vê as ramificações na linha do tempo, as consequências que vão vir e tudo mais. Aí só que tem mais nesse último episódio que, assim, eu tava esquecendo muito disso. O Loki foi pra AVT, né? Então correu atrás do Mobius e tal, tipo, o que tá acontecendo e tal. A gente vê as linhas do tempo tudo maluca. Aí ele chega perto do Mobius, né, pra contar pra ele tudo que o Kang contou pra Sylvie e pra ele. E o Mobius fala, meu querido, quem é você? Loki? Faça a mínima ideia, mínima ideia. Aí a gente, 15, também tá lá e, tipo assim, mínima ideia de quem é você. E aí o Kang fala assim, mas gente, o cara tava comigo aqui agora. E aí ele vê uma estátua do Kang, assim, aonde tinha a estátua dos 3 guardiões. E aí ele descobre que ele está em outro universo. Essa confusão de multiverso nunca acaba. E é assim que acaba, né, a primeira temporada. Com a morte do Tudo Que Permanece, a Sylvie lá vendo a confusão de tudo, o Loki em outro universo, o Mobius que tá lá sem saber o que tá acontecendo, a gente não sabe onde que o nosso Mobius foi parar. A gente vê que o trailer do Loki, eles já estão juntos, o Loki usa muito mais poder, então a gente pode ver que eles vão estar juntos de novo, mas, cara, que confusãozaça que a Sylvie arranjou. E eu acho que essa segunda temporada com certeza vai ser tentando arrumar isso. Então eu acho que a Sylvie meio que assinou o contrato das duas coisas. Ela matou ele e ainda pegou as consequências disso tudo, porque o Kang falou assim que poderia vir versões piores dele. E com certeza deve ter versões piores dele, não tem como. E aí essa segunda temporada eu acho que vai ser tentando arrumar a AVT de uma forma em que fica amigável pra todo mundo. Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que seja uma temporada muito, muito boa. Eu gosto muito da construção de como é a série do Loki. Eu não sou tão fã de série assim da Disney, mas eu acho que Loki teve uma pegada muito, muito interessante. E bora ver, né, galera? Eu espero que você tenha acompanhado aqui. Tentei deixar de uma forma dinâmica pra vocês entenderem, porque é muito confuso, muita coisa aconteceu também, né? São episódios longos, são poucos episódios, mas episódios muito longos. Mas é isso, qualquer dúvida me manda mensagem aí que eu vou responder vocês. Se vocês quiserem mais algum vídeo parecido, vai sair curiosidades do Loki e depois a minha opinião sobre o que eu achei da segunda temporada do Loki. Então, se inscreve aí e um beijão e até o próximo vídeo do nosso canal.